Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Sempre um grande prazer tê-los aqui, acompanhando nossos trabalhos, nossas dicas e vendo aí nas orquídeas de vocês os testes, né, e os resultados que vocês vêm obtendo. Que bom saber que algumas pessoas estão conseguindo resultados positivos, assim como nós. No vídeo anterior, nós mostramos aí alguns resultados nas Phalaenopsis e nós vimos que obtivemos resultados muito bons. Então, são exemplos que vocês podem seguir, podem passar para os outros, porque são dicas que vocês agora, como orquidófilos, podem fazer. Nunca se esqueçam disso. Agora vocês são orquidófilos, não são mais, eu sou iniciante. Não. Você participou do nosso curso, quero me tornar um orquidófilo, então agora você é um orquidófilo. E o assunto de hoje, nós vamos trabalhar algo que o professor tem observado nas entregas que o professor tem feito do SOS Orquídea Vendas. Então eu tenho ido nas casas levar as plantas, apesar de serem visitas muito rápidas, nesse período de pandemia nós temos que fazer visitas rápidas, não podemos ficar aí nos delongando muito, mas eu tenho observado algumas coisas. Você, enquanto orquidófilo, nós gostamos muito de ter nossas orquídeas em plaquinhas, em leques de madeira, aqueles lequezinhos que você compra para amarrar as suas plantas, porque você quer vê-las entolcerando nessas plaquinhas, elas se desenvolvendo muito bem. Você não vai vendê-las, você vai tê-las para você. E eu tenho observado assim, alguns detalhes que precisam ser observados. Então nós vamos trabalhar hoje isso. Que tipo de orquídea eu posso pôr em uma plaquinha? Eu comprei algumas plantas. Eu posso pôr essas orquídeas em uma plaquinha de madeira? Eu não posso? O porquê que eu não posso? Como eu sei isso, professor? Como é que eu vou saber se essa planta que eu comprei eu posso plantar em uma plaquinha ou não? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. É claro, o professor também faz algumas experiências sobre isso, porque nem todas as plantas eu tenho certeza se elas vão se desenvolver bem ou não em uma plaquinha de madeira. E nós vamos ver isso hoje, tá? Vamos começar então. Bom, o professor há algum tempo mostrou para vocês a Calista Chrysotoxa oculata. Essa planta aqui, eu fiz um teste há algum tempo, plantando ela nessa plaquinha de madeira aqui, era um cake, e o desenvolvimento foi muito bom. Estão vendo os enraizamentos? Olha bem, E ela já tem 2 brotos novos saindo aqui, ó, um aqui, outro aqui. Esse aqui é um broto novo, então ela está assim se desenvolvendo muito. Aí o que o professor fez? Essa daqui é a variedade oculata. E a variedade oculata nos vasinhos, ela é assim. Olha, a planta não está bem? Está ótima. Se desenvolveu muito bem. Só que esse tipo de orquídea, as calistas, elas não podem ficar em vasos muito grandes. Isso o professor tem observado com o tempo. Porque se essa planta aqui, ela soltou esses 2 brotos aqui nesse vasinho. Só que até então, ela estava aqui um pouco menor, Agora que ela se desenvolveu mais. Mas aí ela acontece isso. Ela brota muitos cakes ao invés de saírem brotos novos. Então nós temos aqui, ó, um cake já bem grande, 2 cakes menorzinhos aqui. Então nós vamos fazer o que com esses cakes? Nós vamos pôr em outros vasinhos? Podemos pôr. Mas nós vamos pôr onde? Nós vamos pôr em outras plaquinhas de madeira, porque nós vimos que o desenvolvimento é satisfatório. E eu tenho uma outra experiência aqui com uma Calista Chrysotoxa suavíssima. Aqui o professor também já mostrou para vocês há algum tempo atrás, inclusive quando nós fizemos
o plantio dela nessa casquinha. O enraizamento, fantástico. O broto, muito bom. É claro, o broto vai ficar do tamanho dos brotos antigos? Não, não vai. Por quê? Porque quando nós colocamos essa planta aqui, ela não tinha nenhuma raiz nova. Então ela vai começar a se desenvolver agora. Os brotos já estão hidratando, então significa que esse broto aqui já está trabalhando. Então a experiência foi ótima. E nós vamos fazer isso hoje com a Calista. Aqui o professor tem um exemplo do que eu disse sobre os tamanhos dos vasos. Eu coloquei aqui nesse vasinho um cake pequeno há alguns 2 anos atrás, mais ou menos. O que aconteceu? Isso. Estão vendo? O cake não se desenvolveu e ele produziu 2 novos cakes. Ou seja, eu teria que ter posto essa planta em um vaso menor. Agora o que nós vamos fazer? Retirar esses cakes e colocar em um outro vasinho, menor, é claro, ou nas plaquinhas, tá? E um outro exemplo que o professor tem aqui sobre orquídeas que podem ou não ser plantadas em madeira, esse aqui é o Dendrobium findleyanum. Um dendróbio muito lindo, ele cresce assim em gominhos, olha, estão vendo os gominhos? Ele produz flores muito bonitas. Acredito que eu consiga pôr uma foto aí do Dendrobium findleyanum para vocês observarem. E eu quis experimentar também como todos os dendróbions de modo geral, principalmente nobile e híbridos do nobile, se desenvolvem muito bem em árvores, em plaquinhas. Eu falei, acredito que esse também vá se desenvolver. Como eu tinha 2 plantinhas e eu precisava replantá-las, eu falei, bom, eu vou plantar uma em um vasinho e uma nas plaquinhas. O desenvolvimento do vasinho, olha aqui, tá muito bom. O da plaquinha, olha, desenvolvimento tá fraco, tá bem baixo. E eu estou regando bem, eu estou trabalhando bem. Então isso mostra que o findleyanum nas plaquinhas não é muito bom. Nós preferimos plantá-los nos vasinhos. Olha, mesmo período, né, de trabalho, de cuidados e o desenvolvimento de um e o desenvolvimento do outro. Então aqui na plaquinha ele não vai poder ficar, nós vamos ter que pô-lo em um vasinho de novo. Então é esse tipo de experiência que você tem que fazer aí também. Então você observa, professor, eu comprei esta orquídea. Será que ela é possível de se colocar em plaquinhas? Então a primeira dica, você comprou uma planta, ela tem etiqueta? Você sabe que planta é? Não sei. Aí começa a ficar difícil. Agora, tem uma placa, é um Odontoglossum. São flores muito bonitas, muito grandes, a planta muito bonita. Aí você quer saber se você pode ou não plantá-la em uma plaquinha. Vá, pesquise. Cultivo do Odontoglossum. Você vai ver que ele não pode ser plantado em plaquinhas. Odontoglossums e híbridos de odontoglosso com bráceas, com oncidiums, com aspásias, não podem ser plantados em plaquinha. Eles não se desenvolvem. Sabe por quê? Eles são plantas de lugares úmidos e mais frios. Então, eles têm que ter uma umidade atmosférica muito alta e nós não vamos conseguir proporcionar isso. Então, odontoglossums, estou pondo a foto aí, ó. Odontoglossos, odontocídeos, odontobráceas e todos os híbridos relacionados a isso não se coloca em plaquinhas, não se coloca. Permaneça nos vasos. O que você pode fazer é, eu comprei esse odontoglossum. Você espera terminar a floração e
plante. Aí sim, todas as plantas que vocês adquirem em supermercados, em feiras e exposições, qualquer um vendedor, pergunte: eu preciso replantar? Eu não preciso? Né? Tenha uma orientação. O professor faz isso, né? Eu vou e falo: olha, essa precisa replantar assim que terminar a floração, esta não. É o ideal, você ter um acompanhamento, né? Você ter uma explicação sobre isso, tá? E nós vamos fazer isso então. Nós vamos pegar essas plantas, nós vamos retirar os cakes e nós vamos plantá-los, alguns em plaquinhas e outros em vasinhos. Nós vamos ter outros cakes aqui para trabalhar isso também. Nós vamos trabalhar o cake do Epidendrum viviparum. Esse sim também uma planta que não deve ser plantado em plaquinhas. Ela tem um desenvolvimento muito rápido, então ela precisa de uma umidade também. Então nós vamos plantar essas orquídeas aí em vasinhos pequenos. Então nós vamos fazer isso, mas não hoje. No próximo trabalho, no nosso próximo vídeo. Ou seja, hoje nós apresentamos alguns trabalhos que nós vamos fazer e no próximo vídeo nós vamos trabalhar isso. Nós vamos replantar. E para isso você prepare aí os seus fiozinhos, o seu barbante, o seu cordão, aquilo que você vai usar, a sua canela em pó, porque você vai fazer cortes, o seu álcool para desinfetar o instrumento, a tesoura. Prepare tudo. E no nosso próximo trabalho, aí você vai fazer esse trabalho de plantio na plaquinha e no vasinho com cakes. E mais dicas sobre plantas que você pode ou não plantar em plaquinhas. A última dica de hoje: nunca faça isso, hein? Você adquiriu uma planta florida e você já retire ela do vasinho e põe em uma plaquinha. Não faça isso. Se você fizer... Ai, professor, eu já fiz, e agora? Você corte a haste floral. Corte. Sabe por quê? Se você retirou a planta do vaso onde ela estava e colocou em uma plaquinha, obviamente ela já sentiu, você já tirou do vaso, isso é natural. Mas quando uma planta está em floração, ela precisa de muita água para manter as flores. Então, se você retirou do ambiente onde ela estava, colocou em uma plaquinha, ela vai precisar de sossego, né? Ela não vai poder trabalhar muito. Então, corte a haste floral. Se você fez isso, vá lá e corte a haste floral, tá? Corte, não deixe. Se você deixar a haste floral, você vai ter prejuízos. A planta vai ficar muito fraca e ela vai demorar para se recuperar. Dica de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse início de trabalho e que vocês voltem para ver o final. Você está vendo esse vídeo pela primeira vez? Parabéns! Você está no canal certo. Se inscreva. Os meus seguidores já aí de 6, 7 meses, estamos completando quase 8 meses já de canal. Muito obrigado e continue participando. Nos vemos no nosso próximo trabalho. Até lá!